e, em seguida, ele gera. Às vezes, você compra um outro ativo que ele não tem essa liquidez, esse rendimento tão explícito. Não, são dois tipos de ativo. Às vezes, a gente tem outros ativos que o Banco Master, o nosso modelo de negócio, era um mix do consignado, que eram ativos realmente de mais curto prazo, e outros ativos de mais longo prazo, que geralmente dão até mais rentabilidade. Esse era o modelo que a gente estruturou o nosso negócio, e é um modelo que não só o BRB estava interessado, como investidores estrangeiros e outros investidores, né? A gente vê muito na mídia as pessoas criticando o modelo nosso, mas até, como eu disse, até o dia 17 a gente estava dando resultado e estava solvente dentro do mercado. Então, é um modelo que se provou operacionalmente bom ao longo do tempo. Certo ou errado, se a gente errou, é uma questão de opinião de negócio, mas os ativos, o mix de ativos nossos, como eu disse antes, ele era constantemente auditado pelo Banco Central. E a precificação desses ativos é a gestão de risco, doutor. Então, o Banco Central atua com diligência nisso, sempre no seguinte sentido: olha, esse ativo aqui, ele está no seu balanço por 10 mil, mas ele tem um prazo de recebimento mais longo. Então, acho que você precisa aplicar uma medida prudencial maior. Então, a gente rebaixa esse ativo de 10, ele passa a valer 5 no balanço. Esses são os pedidos de provisão que o Banco Central menciona, inclusive, que ele fez em diversos ativos nossos. Com toda a pressão de fora, de mídia, etc., a gente tinha um nível de provisão dos ativos de longo prazo extremamente pertinente com cada um deles. Isso é uma regra de ponderação de risco e de Basileia que a gente sempre seguiu à risca e sempre foi auditado pelo Banco Central. Por isso que, quando eu falo os ativos que a gente entregou para o BRB, já não é que estavam fora, eram de outros, eram ativos já auditados dentro do Banco Master. Entendi. Com relação aqui ao destino dos recursos, ainda, alguma parcela desses recursos que foram recebidos do BRB, ou o senhor tem bens no exterior, contas no exterior? O banco tem, a gente tem operações fora a gente estava iniciando uma operação fora do país. Agora, talvez eu tenha sido uma das pessoas mais escrutinadas no Brasil antes dessa operação. Antes, porque já havia pressão de mídia. Eu tenho todos os meus bens declarados, impostos altíssimos pagos ao longo do tempo, porque já existia esse escrutínio por parte do próprio Banco Central, que acompanha não só o banco, como a minha vida já há alguns anos. O senhor fala muito, né, da questão do Banco Central, da atuação do Banco Central, que, de certa forma, o senhor considera que foi prejudicial, né, enfim, a sua atuação, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa só pontuar aqui a questão de 12 bilhões de CCBs falsas, que foram... Né, o senhor falsificou, o banco do senhor emitiu esses títulos e conseguiu fazer dinheiro, né, com base nessa atuação que é criminosa. Desculpe, mas eu não concordo. Esse negócio não foi realizado. E eu não sei quais os créditos eles são bons ou são ruins, têm documentos ou não. Eu não tenho como saber que não foi o banco que originou. E o negócio não foi realizado ao final. Então, não existiu ação criminosa minha em nenhum momento e nem do banco. Pelo contrário. A obtenção da vantagem não é... Se existisse alguma ação criminosa, o banco tinha que ter tido alguma vantagem e alguém tinha que ter tido algum prejuízo, o que não aconteceu. Mas as CCBs foram emitidas, o senhor imprimiu, porque tem no nosso processo. As CCBs, elas existem. Desculpa, mas a doutora está focada num ponto que é um ponto operacional do processo. Para você trazer um crédito para dentro de uma instituição financeira, tem um rito. E esse rito, parte desse rito é a emissão de uma CCB. Agora, tanto o negócio não foi concretizado que a gente não registrou nenhum prêmio. Eu poderia ter registrado o prêmio da operação da venda para o BRB. Como a gente tinha um contrato que dependia ainda de ser performado, a gente deixou ele numa conta transitória. Eu poderia ter registrado o prêmio, eu poderia ter cobrado de clientes. A gente não teve nenhuma vantagem com o negócio porque ao final. Essa conta que o senhor mostrou para mim não é a conta do prêmio. A conta que tem aqui é a conta dos pagamentos a terreno. Mas o prêmio também estava na conta transitória. Ele não foi registrado o prêmio no balanço do banco. Ele estava na conta transitória também. Então, ou seja, o banco não teve
nenhuma vantagem com esse negócio. Ao longo do tempo, ficou o dinheiro na conta escro e depois a gente vendeu outros ativos, a não ser ter vendido os outros ativos depois do BRB. O dinheiro que o senhor recebeu não ajudou o senhor nessa questão financeira a pagar seus compromissos? Mas a gente cedeu os nossos ativos a preço justo, inclusive com deságio. Os ativos que a gente vendeu mesmo foi essa carteira. Por isso que eu tenho que discordar quando a senhora diz que a gente fez um ato ilícito, que não teve ato ilícito, a transação não ocorreu no final. E é por isso que a gente podia ter evitado isso aqui tudo. A transação não aconteceu. Para um crime ou para uma fraude acontecer, alguém tem que ter vantagem e outro tem que ter prejuízo. Nesse caso, o BRB não teve prejuízo, nenhum cliente teve prejuízo e o Banco Master não teve vantagem nesse negócio. Então, se o cara fez algum processo formal errado, se emitiu a CCB, se fez não sei o quê, são coisas administrativas que o Banco Central poderia ter tratado. Não precisava da gente estar aqui. O senhor acabou de falar aqui que o senhor precisava de dinheiro para pagar os seus vencimentos. Precisava então, o dinheiro, e conseguia. os 12 bilhões não ajudou o senhor? Os 12 bilhões não ajudaram Claro, o senhor? mas a gente vendeu ativos nossos, eu vendi carteira, como a senhora disse, do Will, eu vendi outros ativos, alguns inclusive com deságio. E não só esse, eu vendi ativos pessoais nos últimos 6 meses. Eu fiz todo tipo de esforço para conseguir colocar o dinheiro no banco e honrar compromisso com investidores. Isso não tem nada de errado, pelo contrário. É uma gestão compromissada com o sistema financeiro e com os investidores. Então, no entender do senhor, só existiria um crime se houvesse um prejuízo, é isso? Só existiria o crime se existisse uma transação. Existia um projeto de uma transação, uma promessa de compra. Mas o senhor emitiu as CCBs, confirma? Sim, foram claro, emitidas. Obviamente, não existe um crédito dentro de uma instituição financeira sem ter uma CCB. Mas, assim como essas, diversas vezes a gente já existiu recompra de carteira, desfazimento de operações. Isso é uma coisa usual. A diferença, nesse caso, foi o tamanho. Mas isso não é fora do usual. Caro, só para deixar claro algumas coisas, especialmente para quem não é do sistema financeiro. O senhor afirmou várias vezes que não houve operação. Em outros momentos, o senhor reconhece que houve uma operação em que o banco recebeu 12 bilhões. Inicialmente, por esses 12 bilhões, cedia créditos com a liquidez maior, que eram os consignados. Esses créditos, depois, o senhor diz em algum momento que alguma parte foi devolvida, inclusive o dinheiro para o Banco BRB, mas o BRB depois usou esse mesmo recurso para comprar outros créditos. Esses outros ativos com a liquidez totalmente diferente dos primeiros que o senhor negociou com o BRB, estou correto? Correto. Outra liquidez e outro resultado também. Exato. Então, nós estamos falando de então, operação houve. Houve, não com esse. Quando eu falo que não houve operação, foi operação com essas carteiras. Ok. Elas não foram concluídas. Essas carteiras elas chegaram a ser vendidas e, por problemas vários, foram trocadas por títulos, por participativos. Outro tipo de ativo. Outro tipo de ativo, com outro tipo de liquidez, muito menor liquidez do que a inicial. Aí é variado, porque você tem carteiras lá do Will, por exemplo, que tem a liquidez anterior à do consignado, e outras posteriores. Proporcionalmente de quanto nós estamos falando, com maior liquidez ou menor liquidez? Eu não vou me recordar na proporção, mas eu sei que todas elas precificadas. E lembrando, todos esses ativos, não é que o BRB não tinha um interesse, ele já fazia parte de um negócio, de uma transação entre as duas instituições. O senhor participou de uma negociação em que o BRB compraria 58% do Master e, obviamente, isso envolveu todo um conjunto de due diligências recíprocas. Correto. Certo? O senhor sabia quem ia comprar e o BRB deveria saber quem estava comprando. Exatamente. O que estava comprando. O índice de liquidez do BRB, nesse momento, olhando as regras de Basileia, ele era compatível com essa mudança de liquidez da carteira nova de ativos? Eu não consigo responder especificamente pelo BRB, mas eu acredito que sim. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi da gestão ali do BRB durante todo esse período, uma gestão responsável. Eu conhecia que o índice de liquidez do BRB, em termos de Basileia, era muito próximo do prudencial. Ele estava flertando bastante ali com um problema de liquidez. Isso era um dado que o senhor tinha conhecimento? Para te falar a verdade, não. Na verdade, O senhor estava vendendo uma parcela significativa do seu patrimônio a um banco que corria o risco. Na verdade, eu imagino que na due diligência, uma das coisas que seria olhar, bom, esse banco tem risco de liquidez? Eu não fiz a diligência no BRB. O BRB fez a diligência no Master, que era uma aquisição. O senhor estava vendendo 58%. Mas eu tinha informações, obviamente, informações do banco, elas são de bancos, elas são, inclusive, abertas. No meu entendimento, a questão da liquidez no BRB sempre foi um ponto positivo, porque ele sempre acessou tipos de captação que o Master não tinha possibilidade, que é de prefeituras, estados, depósito judicial, um fundo que não era vinculado a plataformas de FGC. Então, sempre foi, no meu entendimento, inclusive nas conversas que eu tinha
técnicas com a própria diretoria, isso era um ponto positivo do BRB, a capacidade de trazer captações novas para dentro do banco. Então, só para deixarmos claro, a operação existiu, Sim. O BRB efetivamente deu liquidez ao Master em algum momento com 12 bilhões e o Master trocou os bens que vendeu ao BRB no meio do caminho, e esses bens eram de liquidez distintas. E que, no meu entendimento, gerou resultados para o próprio BRB ao longo desse ano. Perfeito. Só para deixar claro que o senhor frisou várias vezes que não houve operação. Uma operação houve. Desculpe, quando eu falo não houve, porque o doutor tinha dito que a gente tinha feito uma transação ilícita, e essa operação não aconteceu. Porque existiu diversas outras, não só essas dos 12 bilhões, mas posteriores operações com o BRB. Tá certo. Um outro ponto que o senhor frisou bastante e fez questão de deixar bastante claro a sua resignação é o fato de que o senhor disse que o Banco Central o estava escrutinando diariamente. Parecia quase um raete, pelo que o senhor descreve aqui, como se o senhor tivesse submetido a um regime especial ali de administração temporária. Mas esses créditos com a Tirreno, o senhor, em 6 meses, um pouco menos, 6 meses, foram 6 bilhões. Em 4 meses, deve ter sido algo em torno de 4 bilhões. O senhor disse aqui, agorinha, que o Master vinha sofrendo por mudanças de mercado, regulatório, um problema de liquidez. Quanto significavam, no fluxo de liquidez do Banco Master, essas operações, nesse primeiro quadrimestre ali de 2025? Na verdade, doutor, nos últimos trimestres, a originação e cessão de ativos tinha se tornado a principal fonte de captação do banco, porque foi fechada as fontes originais de captação, que eram as plataformas. No momento ali do anúncio do BRB, inclusive, elas fecham-se por completo. Já existiu uma pressão por conta da mudança da regra que tinha acontecido anterior e depois fecha-se completamente por questões mercadológicas. Então, o banco, nos últimos meses, nos últimos 24 meses, o fluxo de captação e entrada de recursos era por cessão de ativos e aportes que a gente vinha fazendo pela holding. Perfeito. Mas, ainda nessa... Basicamente, era quase que a totalidade dos recursos. E dessa totalidade de recursos, quanto significava a operação com a Tirreno? Em termos de quê? De originação? O senhor falou que o senhor mudou o plano de negócios do banco, passou a ser essencialmente captação desse tipo de consignados, vamos chamar assim, para uma linguagem mais leiga. Desse conjunto de consignados, o senhor negociou em 4 meses 4 bi, em 5 meses e um pouquinho, 6 bi com a Tirreno. Sim. Além da Tirreno, quanto o senhor negociou? Ou quanto a Tirreno significava nessa nova estratégia de negócio do Master? Nessa nova estratégia, basicamente, a gente tinha concentrado muito nisso. Então, 70%, 80% ali, vamos dizer assim. Então, a gente tinha parado já, naquele momento, desde novembro do ano passado, de fazer a originação de ativos de mais longo prazo. Posso dizer que a Tirreno, então, era certamente o ponto de maior preocupação do Master naquele momento, porque se ela estava com 70% da nova estratégia... A gente não tinha leitura Tirreno ainda, tá, doutor? Agora existe Tirreno. Na época, eram carteiras de crédito consignado, assim como a gente tinha... Compradas da Tirreno. Portfólio de crédito. Mas compradas da Tirreno. Sim. O senhor não negociava com quem estava além da Tirreno. O senhor tinha apenas a Tirreno. A Tirreno lhe vendia, às vezes... Não, eu estou dizendo que, para efeito de portfólio do banco, era um portfólio de carteira de clientes. O senhor fazia negociação com a Tirreno, às vezes, em fevereiro, com diferença de 2 dias, de 300 bilhões, 2 dias depois mais 200 bilhões. Foi um plano ali, não foi essa diferença de dias, ali foi um plano de carteiras que existiam, que foram oferecidas e que a gente foi executando esse plano. O senhor conhecia, o senhor disse aqui, o controlador da Tirreno, que era uma empresa nova, o senhor o conhecia do mercado. Sim. Tinha uma pessoa que o senhor não sabia quem era, que depois veio a saber que trabalhou para o Banco Master. Então, como gestor do banco, numa due diligence de alguém que está comprando, se transformou em 70% da sua liquidez, vamos dizer assim. O senhor analisou, não se preocupou em algum momento com a Tirreno e as suas formas de trabalhar e a facilidade com que ela gerava? O Banco Master tinha capacidade de gerar 300 bilhões e 2 dias depois mais 150 milhões? Desculpa. Na verdade, o
banco chegou a originar 500 milhões, 400, 500 milhões por mês. Nos últimos meses tinha sido reduzido até pela questão de liquidez. A gente tinha reduzido um pouco o nosso tamanho. Mas esse mercado é um mercado grande. Então, existem portfólios em empresas, em entidades, em bancos. Uma empresa recém-inaugurada, uma empresa que tinha sido formada em dezembro, em 4 meses ele consegue 4 bilhões? Na verdade, a gente estava se pautando por uma outra empresa, que era a Carta, pela pessoa que tinha 25 anos de mercado, por diversos outros, com certeza, sub-originadores que tinham a expertise por baixo da empresa. Perfeito. E nesse tipo de análise, a gente faz a análise da empresa, e tinham vários correspondentes bancários no banco, você faz uma análise procedimental da empresa, mas como você não corre o risco da empresa, o risco a ponta, se preocupa com o portfólio de crédito. Perfeito. O senhor disse várias vezes que o Banco Central escrutinava diariamente. Essas operações, elas foram lançadas no SCR? Sim, acredito que sim. Então, todos esses créditos consignados foram lançados no SCR? Acredito que sim. Porque, se não lançados... Porque, como a gente comprou e vendeu, pode ser que a gente tenha transferido somente pela B3. Eu não tenho certeza. Perfeito. Não tenho... E como última pergunta... Claro. Não, fique à vontade. Eu vou mudar de tema. Então. É porque a gente acabou de falar novamente nos créditos, e tem um último aspecto que eu acho interessante, é que a Cartus, que é a instituição financeira do parceiro Henrique Pereto, quando ela responde a questão dos créditos cedidos para Tirreno, Banco Master, ela nega que tenha cedido. Sim, porque não foi com a Cartus, né? Foi com a Tirreno. Acho que ele saiu ali da sociedade na hora que foi fazer o negócio. Não, é porque a Cartus nega que tenha cedido esses créditos a Tirreno, só que o BRB, ao menos o BRB, alega que os créditos foram gerados pelos correspondentes bancários da Cartus, e, portanto, e ele junta um acordo operacional entre Cartus e Tirreno. Então, o BRB fornece essa informação de que os créditos eram advindos da Cartus. E a Cartus nega que tenha cedido qualquer crédito a Tirreno. Os créditos que a Tirreno vendeu ao senhor, a Cartus, que seria a originadora da originadora, porque a Tirreno era uma empresa de prateleira. Nesse caso específico, a gente acha que já tinha tido negócio com a Cartus. Nesse caso específico, a gente não teve realmente nenhum negócio com a Cartus, foi com a Tirreno. O que a Tirreno fazia por trás, com quais eram os negócios, naquele momento inicial, a gente não tinha... Não, é só por isso. Assim, como o senhor se sente sabendo que a Tirreno, que em tese é do mesmo dono, né, são mesmos donos, Pereto, dono da Cartus, Pereto, dono da Tirreno. A Tirreno, criada em dezembro e iniciando já as operações com o Banco Master, operações muito volumosas, né, já em janeiro, em tese, com créditos da Cartus. Porém, a Cartus também não se reconhece como originadora dos créditos. Ele diz que esses créditos que o senhor emitiu a CCBs, eles foram destinados a 2 fundos. Então, os créditos que o senhor emitiu, eles são duplicados no mercado. O senhor emitiu as CCBs e eles pertencem a 2 fundos de investimento. Como o senhor enxerga esse tipo de falha no compliance do seu banco? Olha, no momento que a carteira é passada pela Tirreno para o fluxo operacional do Master, tem um procedimento, é feita uma checagem para ver se aquela operação tem limite, tem o limite certo, tem a checagem de compliance do cliente, tem a análise de crédito do cliente. Então, na verdade, no momento inicial, uma vez que está cadastrado ali a Tirreno como originador, não importa quem ela utilizou, quem fez na ponta, o que importa é, como eu disse no começo, o crédito final, é o cliente final. E esse crédito foi analisado não só pelo Master, mas depois pelo BRB. E nessa análise inicial era um crédito que preenchia os requisitos, obviamente faltavam documentações, que por isso a gente deixou no contrato que
deveria ter um procedimento de enviar aquelas documentações dentro daquele prazo. Mas, na primeira análise, na análise procedimental inicial, não existia problema naquele crédito. Tanto que a gente passou na nossa análise, depois foi para o BRB e passou no do BRB. Voltando a esse tema, doutor Vocaro, o senhor iniciou 2025 mudando de estratégia e focando e tendo a Tirreno como sua principal parceira. O senhor acabou de dizer que 70% da liquidez vinha das operações com a Tirreno. Nesse contexto, essa preocupação com a documentação não era para ter sido um pouco mais forte, digamos assim? O senhor estava colocando, para usar uma expressão no mercado, quase que todos os ovos na mesma cesta, arriscando. O senhor diz aqui que o risco era dele, que o senhor não chegou a pagar, que ficou preso, mas, de qualquer forma, o senhor estava ali com a liquidez do banco concentrada em um parceiro novo. Uhum. Um dos sócios tinha 25 anos de mercado, mas a entidade em si era nova. Sim. O senhor analisou, acabou de nos dizer que analisou, a equipe do senhor analisou e entendeu que havia coerência na aprovação dos créditos ao tomador final, e ainda assim isso se perdurou 4, 5, 6 meses sem que a documentação chegasse num volume de 4 bilhões, 6 bilhões. Como é que isso... Na verdade, não é que não chegou a documentação, ela foi chegando em partes ao longo do tempo. Para ser sincero, quando a gente fez o negócio, eu não dominava, eu pessoalmente não dominava detalhes de operação de crédito consignado, depois vinha entender quando teve o problema, mas eu acredito que a gente agiu com muito zelo. Primeiro, quando a gente executou o contrato, a gente não liberou nenhum, e não classificou como venda, ou como uma compra e venda normal, até a gente ter a convicção de que tinha 100% da documentação. Então, nós nos precavemos documentalmente, nos precavemos financeiramente, porque a gente não liberou os recursos. Então, ali, naquele momento, quando a gente olha especificamente esse tema, a gente estava muito envolvido também na transação do BRB, de aquisição, em auditorias, etc., no momento que o tema é levantado e que a gente entende que realmente não tinham chegado todos os documentos, que eles foram chegando parcialmente, E, como eu disse no começo, não existia um problema naquele momento, não existia uma comunicação formal do Banco Central, olha, existe esse problema aqui. Mas era do Banco Central a obrigação ou era do banco a diligência? Não, era do banco, mas a gente estava fazendo. Então, naquele fluxo normal de um negócio ali de fevereiro, março, abril, no momento que a gente identifica, e nas conversas com o BRB, a gente determina ali em maio executar, e a gente parte por uma execução de cancelar a transação. Então, acredito que dentro do cenário que existia naquela ocasião da instituição, a gente já agiu com rapidez e com zelo. Mudando de assunto, uma última pergunta, e retomando uma pergunta que a doutora Janaína fez, o senhor teve acesso a documentos sigilosos do Ministério Público Federal, especificamente a 2 procedimentos de investigação em relação a esse caso? Não tive. Perfeito. Satisfeito, excelência. Eu agradeço, senhor Vocaro, por estar aqui hoje. Eu agradeço os doutores por estarem aqui. O senhor tem alguma... Se tiver alguma... Pode. Se eu quiseres. Eu queria só fazer uma fala final. Pode. Só antes, eu vou fazer pouquíssimos... O doutor Adamec. Há uma determinação do ministro que a senhora realizar algumas perguntas que foi feito no roteiro. Ele gostaria que a senhora fizesse essas perguntas, pode consignar outros esclarecimentos solicitados pelo ministro. Certo. Então, doutora Adamec, eu não fiz exatamente iguais as que vieram, mas acredito que todos os temas foram esgotados aqui. Eu peço até desculpa e eu confesso que o senhor me entregou aqui ontem, hoje, as perguntas que o ministro gostaria que fossem realizadas. Eu segui aqui o script praticamente... Então, fazer... Ele quer que eu... Se ele quiser que eu leia desde o início, a gente vai refazer... O senhor quer que refaça? Tá. Então, na verdade, em vez da autoridade policial,
está direcionando agora as perguntas ao ministro. Só para deixar consignado que as próximas perguntas todas vêm do ministro Dias Toffoli. Nossa, até já baguncei aqui o papel. Tem aí? Ah, então, essa aqui foi. Vou seguir de frente aqui. Eu peço que o senhor esclareça de forma objetiva qual era a sua posição formal e sua atuação prática na estrutura decisória do Banco Master entre 2023 e novembro de 2025, especificando quais decisões estratégicas dependiam de sua anuência direta, se operações relevantes de aquisição e cessão de carteiras de crédito exigiam seu conhecimento ou aprovação, e se havia alguma instância interna capaz de aprovar operações dessa magnitude sem a sua ciência. Bom, era desde 23, acho que é a pergunta, até novembro de 25, eu era o presidente, então todas as decisões estratégicas de novos negócios e transações relevantes da instituição dependiam da minha aprovação. Nesse caso específico, sim, era como pela relevância das transações. A negociação macro, obviamente, como eu disse, eu não entrava nas questões operacionais e detalhes de operação, mas a questão macro de negociação de portfólios, tanto de compra quanto de venda, sim, tinha participação minha. Quando o Banco Master recebeu a primeira comunicação do Banco Central sobre problemas de liquidez, solvência ou irregularidades operacionais, peço que indique a data, o número do documento e o teor da comunicação. Eu não vou ter isso agora aqui de cabeça, mas a gente, como eu disse, a gente vinha nos últimos meses passando por essa questão de liquidez. Se eu não me engano, em novembro de 2024, o Banco Central faz uma comunicação sobre isso, e ali a gente já monta esse plano de ação, que primeiramente o BRB vinha para solucionar, e posteriormente esses negócios que a gente tinha anunciado no dia 17, que iria solucionar esse problema de liquidez, que, volto a dizer e afirmar, nunca foi um problema de solvência do banco, foi um problema de pressão de captação de recursos no fluxo original, que a gente usava as plataformas de captação, que foi alterado pelas mudanças de regulação e pela pressão reputacional que aconteceu. Então, o banco nunca deixou de honrar nenhum pagamento e nunca deixou de ser solvente. O que existia, realmente, a gente estava trabalhando num nível de liquidez inferior aos índices normais. O Banco Master ou o senhor pessoalmente receberam entre 2018 e 2025 alguma das seguintes sanções do Banco Central: admoestação pública, multa, proibição de prestar serviços, proibição de realizar atividades, inabilitação para atuar como administrador ou termo de compromisso? Não, nunca tive, até o dia 17 de novembro de 2025, nenhum processo sancionador do Banco Central comigo. Isso aqui não tem aviso. O Banco Master mantinha no período estruturas formais e segregadas de gestão de riscos, compliance e jurídico? Em caso afirmativo, peço que o senhor indique quem chefiava cada área. Quais são as áreas? Gestão de riscos, sim. Então, compliance e jurídico. Jurídico e compliance estavam debaixo da diretoria do Luiz Bull, e gestão de riscos, se eu não me engano, estava debaixo da diretoria do Ângelo Silva. Qual era o fluxo formal de aprovação para operações relevantes envolvendo terceiros? E se havia comitês formais com atas e deliberações registradas? Com certeza, existe um trâmite procedimental dentro do banco para todo tipo de transação, como eu falei no começo. Era procedimento obrigatório que operações de aquisição de carteiras de crédito originadas por terceiros passassem previamente por análise das áreas de risco, compliance e jurídico? Em caso afirmativo, quais eram os critérios mínimos exigidos para aprovação dessas operações? Sim, para cada área a gente tinha um manual, o banco tem um manual de gestão de
de crédito, de compliance, etc. E sempre seguiu o curso normal ali. O Banco Central instaurou algum processo administrativo sancionador contra o Banco Master ou contra o senhor pessoalmente em razão das operações com a DPI, Tirreno ou Cartos? Não. Até o momento, né? Até o dia 17, não. Porque a instauração de procedimento sancionador ela pode ocorrer antes ou depois da comunicação. Então, se a comunicação foi feita, eles podem ainda estar em tempo de instaurar o processo sancionador. Não é usual, né? Mas, sim, existe essa possibilidade. Só para a gente deixar isso registrado, porque eu vejo que isso é um ponto que a defesa traz sempre, mas essa questão de não existir ainda não significa que não vá ter. Mas, no mínimo, não, com certeza, após feito, eles devem fazer, mas o que não é usual é antes, não existia uma investigação, perguntas e... DPI. Quanto às carteiras da DPI, de fato, eu esqueci de fazer essas perguntas aqui. Foi o Banco Central quem detectou, por iniciativa própria, a falsidade das carteiras de crédito originadas pela DPI e pela Tirreno, ou o Banco Central só tomou conhecimento após comunicação de terceiros, BRB, Ministério Público, Polícia Federal? Eu vi essa DPI nos autos depois, eu não tenho a menor ideia nem de quem seja, eu sei que foi um procedimento normal ali de recompra de carteira à época, eu não tenho ciência se foi num pedido do próprio Banco Central ou se foi porque se identificou ali dentro do banco que não era uma carteira que estava com todo o procedimento documental correto. Se o Banco Central detectou as irregularidades por conta própria, em que data isso ocorreu, se foi informado por terceiros, quem informou e quando? Das carteiras... Da DPI. DPI? Não tenho ciência. Eu sei que foi feito esse negócio e foi rapidamente desfeito no início do ano. Não tenho conhecimento como foi a época. Entre a detectação das irregularidades e a liquidação extrajudicial do Banco Master, dia 18/11/2025, quanto tempo decorreu? O senhor considera que o Banco Central agiu com a celeridade necessária? Não acredito que agiu. Acredito que a ação do Banco Central, ao final, no dia 17, prejudicou não só a mim, mas principalmente o mercado financeiro, o sistema financeiro, uma vez que havia uma solução de mercado para o banco, que até ali, como eu disse, era solvente, e a partir dali seria ainda mais sólido com a entrada dos investidores, ou seja, no modelo usual deveria ter sido analisado, deveria sim, obviamente, investigar essa questão das carteiras, mas não propiciar e executar não somente uma operação e uma liquidação do banco, gerando esse prejuízo que poderia ter sido evitado. Segundo os documentos do Banco Central, após a recompra da carteira de DPI pelo Master, em 12 de fevereiro de 2025, não foram realizados novos exames pelo BC. Por que o Banco Central interrompeu a fiscalização justamente quando descobriu que as carteiras eram falsas? Eu entendo que essa questão, pelo menos o Banco Central nunca me informou que as carteiras eram falsas, eu entendo que a gente desfez a operação, ou seja, não concluiu a operação, e o Banco Central tinha dado o tema por encerrado. Aliás, isso foi conversado dentro do próprio trâmite de negociação da fusão com o BRB. Pode explicar também qual a natureza dessa carteira da DPI? Você estava dizendo da DPI? Eu não tenho informação, era um volume pequeno, esse tema chegou para mim na época que existia uma carteira que estava com nível de reclamação acima do usual, e a gente rapidamente, sempre em boa fé, mandou a gente recomprar e desfazer a operação. Mas não foi um negócio que eu me aprofundei, eu não sei nem de quem é essa empresa. Certo. O Banco Central emitiu algum alerta ao BRB sobre a situação do Banco Master antes que o BRB continuasse adquirindo carteira de crédito? O senhor tem conhecimento? Em 2025? Caso negativo, o senhor entende que o BC falhou em seu dever de supervisão prudencial?
Não, na verdade, eu acredito que a área de fiscalização presidida pelo senhor Ailton, até o momento do dia 17, atuou com a diligência normal, porque eram debatidos diariamente os pontos com relação tanto ao Banco Master, quanto à negociação do BRB, quanto às carteiras. Esse tema das carteiras, inclusive, como eu disse antes, acho que passou desapercebido, ele estava dado como encerrado, porque a gente tinha substituído. A gente estava tratando já de outros temas, que era a tentativa da conclusão da aquisição societária, que acabou não se concluindo, e a partir daí a gente foi migrando para outros assuntos, que era trazer os investidores estrangeiros. Então, o Banco Central, naquele momento, até aquele momento, no meu entendimento, estava trabalhando, e aí eu acho que, talvez não o Banco Central como um todo, trabalhava por uma solução. E eu acho que o grande problema que aconteceu nessa história, doutor, infelizmente, é que dentro do Banco Central existiam pessoas que queriam uma solução de mercado e existiam outras pessoas, departamentos, que queriam que acontecesse o que aconteceu e acabaram vencendo. Acho que essa é a grande questão. Então, talvez o Banco Central como um todo, na minha opinião, não falhou, mas eu acho que algumas áreas e algumas pessoas falharam muito, não só comigo, mas com o sistema financeiro. Considerando especificamente a empresa DPI Soluções e Pagamentos Limitada, peço que o senhor esclareça em que data o Banco Master iniciou relações comerciais com essa empresa, qual foi a primeira operação realizada e quem aprovou o início dessa relação comercial. Pelo volume dessa carteira, eu não tinha conhecimento, não participei dessa transação, acredito que tenha sido uma negociação, essa, e que foi rapidamente desfeita quando se identificou um problema. O próprio Banco Central atestou isso, esse assunto já tinha sido... aliás, isso que eu estou dizendo, a tratativa do Banco Central com relação à DPI, DPI, né? A tratativa do Banco Central com relação à DPI é exatamente o que eles colocaram nos autos do processo. Quando o Ministério Público questiona, olha, essa DPI não foi executada, já foi substituída, acabou, não existe prejuízo para ninguém. É a tratativa que a gente imaginava que tinha sido dado no caso da Tirreno também. Então, foram dois pesos, duas medidas. No caso da DPI, o Banco Central fala, olha, Ministério Público, não tem mais nada sobre isso, a transação não ocorreu, foi desfeita. No caso da Tirreno, nosso entendimento deveria ter sido, estava sendo executado o mesmo raciocínio, e que eu fiquei sabendo no dia 17 à noite que não. As aquisições de carteiras atribuídas à DPI passaram formalmente pelas áreas de risco, compliance e jurídico do Banco Master? Caso a resposta seja afirmativa, peço que indique quem elaborou os pareceres, relatórios ou notas técnicas e que sejam juntadas respectivas cópias. Caso a resposta seja negativa, peço que esclareça por qual razão uma operação dessa magnitude dispensou essas análises. Com certeza passou no trâmite normal, eu não tenho disponibilidade dessas análises, desses relatórios, aliás, mais de nada do banco desde o dia 17, eu não tenho acesso a nada, então não consigo contribuir com isso. Peço que o senhor identifique quem, no Banco Master, conduziu a interlocução operacional e negocial com a DPI, especificando. Isso com certeza estava dentro da área ali de consignado, na área de varejo, que... Responsável interno, você sabe que se houve reuniões presenciais, chamadas de vídeo, telefonemas ou trocas de mensagens, as datas aproximadas desses contatos e com quem, do lado da DPI, essas tratativas foram realizadas. Eu não consigo contribuir com essa pergunta porque eu não conheço, não sei da DPI, não participou. Essa transação especificamente não participei e segui o fluxo normal, assim como diversas outras. Acreditem, mas o negócio do consignado se tornou tão relevante dentro do banco e com tantas pessoas que boa parte aliás, grande parte dos representantes, dos agentes de cobrança, né, que se chamam os pastinhas, né, que fazem a venda, eu não conhecia quase nenhum. Anteriormente era tocado pelo meu ex-sócio Augusto e por toda uma equipe que foi criada ali embaixo do banco, e eu, na verdade, eu não tinha acesso. Então, eu não conheço, eu não posso contribuir por isso, com essa empresa por conta disso. O senhor tinha conhecimento, à época, do perfil econômico e funcional da representação formal da DPI, inclusive do fato de se tratar de pessoas sem estrutura empresarial, sem capacidade financeira compatível e sem histórico no mercado de crédito? Caso tivesse esse conhecimento,
peço que esclareça quem decidiu que essa circunstância não impediria a contratação. Caso não tivesse conhecimento, peço que esclareça como é compatível com os seus deveres de diligência da controladoria do banco. Olha, o banco tem manuais, como eu disse, seja para cadastro de representantes, para vendedores, etc. E para cada tipo de parceria existe uma régua e uma regra. Um caso como esse, que era um originador, existe uma questão de compliance e um manual que, obviamente, deveria ou deve ter sido seguido, mas, de novo, esses representantes são vendedores. Na verdade, o banco não corre o risco deles. Claro, é feita uma checagem, é feita uma análise para ver se é uma pessoa que não tem antecedentes, essas questões de parceria, mas o banco não corre o risco do originador, né? Muitas vezes são empresas pequenas, mas que têm uma capacidade de venda boa. Então, quando surgiram indícios de que... 18, desculpa. Eu perdi. Peço que o senhor informe quais foram os valores efetivamente pagos pelo Banco Master ADP, ADP pelas carteiras de crédito que lhe foram atribuídas, discriminando datas, valores, forma de pagamento e contas utilizadas, com a juntada de documentos comprobatórios. De novo, eu não sei especificamente sobre esse caso, mas como ela foi desfeita, eu acredito que, ao final, não existiu um pagamento definitivo à empresa, porque a operação foi desfeita logo no início, pelo que eu entendi. Quando surgiram indícios de que os créditos atribuídos à ADP não possuíam existência material, inclusive reclamações de titulares que alegavam desconhecer as operações, peço que o senhor esclareça em que data tomou ciência desses fatos e quais as providências determinou imediatamente. Isso que aconteceu com a ADP, como eu disse, não era fora do usual. No banco crescendo, quando a gente começou a trazer novos originadores, novos parceiros, diversas vezes entrava um e sempre tinha um monitoramento do nível de reclamações de cada carteira ou de cada parceiro. Se eu não me engano, essa transação aconteceu em dezembro, foi me trazido em janeiro já, que existia um nível de reclamação maior que o usual, e acho que naquele mesmo momento, em janeiro, início de fevereiro, já foi desfeita a operação e devolvida a carteira. Ou seja, a gente agiu com rapidez nesse caso. Constatação de que os créditos atribuídos à ADP eram falsos ou inexistentes, o Banco Master exigiu a devolução dos valores pagos à ADP? Eu acredito que, assim como no caso da Tirreno, no caso da ADP, também não havia sido liberado ainda recursos para a empresa, que quando a gente desfez, eu não tenho conhecimento específico, não me recordo como foi feito à época, mas o Banco Master não teve qualquer prejuízo com esse tema da ADP e nem ninguém. Caso a resposta seja afirmativa, indique quando, ou seja, não, então, na verdade, o senhor não pagou, né? Então, mas foi semelhante ao que aconteceu com a Tirreno, não houve o pagamento efetivo. Após a identificação das irregularidades envolvendo a ADP, o Banco Master comunicou formalmente os fatos ao Banco Central do Brasil, a CVM ou as autoridades policiais. Caso a resposta seja afirmativa, indique datas, destinatários e documentos enviados. Caso a resposta seja negativa, esclareça por que tais comunicações não foram realizadas. Formalmente, acredito que não. E aí, de novo, pode ser que sim, dentro das áreas lá de compliance tenha sido comunicado, porque tem um procedimento lá usual do banco, diversas vezes havia comunicações à COAF e a outros órgãos que eu não tinha ciência. A área de compliance tinha autonomia para poder fazer isso. Então, se foi realizado, eu não tenho ciência. Da minha parte, não foi feito nenhum comunicado formal, existiu um comunicado informal ao Banco Central, nas conversas que a gente tinha diária com a fiscalização, que a gente tinha desfeito um volume maior, porque, como eu disse, isso já era usual. Em várias regiões, ou carteiras, ou originadores, diversas vezes aparecia algum foco ali, seja de... o banco já foi alvo de quadrilhas de falsificação de crédito, inclusive existiu um inquérito sobre isso, que a gente comunicou formalmente,
no Sul, em outras regiões, que a gente teve que atuar e a gente tinha esse monitoramento para checar o nível de reclamações. Então, nesse caso, como foi um caso que superou a normalidade, houve o comunicado do desfazimento por mim, na época. Acho que acabou a luz aí. Tá. Então, foi comunicado por mim de maneira informal, mas não oficialmente. Continua a gravação mesmo assim? Ou... Pode continuar, então, né? Voltou, é rápido. Não demora muito. Continuando aqui, agora um bloco 2, cartos e tirreno. Algumas perguntas são repetidas, mas como o ministro determinou, eu vou fazer ipsis literis aqui o que foi determinado. O senhor conhece Henrique Souza Silva Pereto, fundador e CEO da Cartos Sociedade de Crédito Direto S.A.? Sim. Pronto, tá bom? Sim. Tá. Sim. Há uma relação pessoal do senhor com ele? Ele frequenta a sua casa? Você Não. vai... Não. O senhor, em caso afirmativo, peço que o senhor esclareça em que data conheceu Henrique Pereto? Eu não me recordo, conheci ele há alguns anos, através do meu ex-sócio Augusto, mas tive pouquíssimas vezes com ele, tive mais recentemente nesse momento de desfazimento dessa operação. Quem nos apresentou, então, foi o seu sócio Augusto Lima. Eu não sei se ele agora eu não me recordo, se ele nos foi apresentado em conjunto na época, ou a ele, primeiramente, mas eu conheci ele há alguns anos atrás, mas nunca tive nenhuma relação, nem pessoal e comercial também, encontrei poucas vezes. Certo. Quem fez essa aproximação para Tirreno foi o Augusto Lima, o seu sócio Augusto Lima? Eu não, essa agora recente? Da Tirreno. Eu não me recordo se foi especificamente o Augusto, ele que tocava essa área de consignado, mas ele já estava num projeto de saída nesse momento, já no início do ano, que culminou na saída dele definitiva e hoje está com outra instituição financeira. Mas ali já existia uma relação com o Henrique, com a minha área de consignado, e existia uma estrutura que foi formada lá atrás pelo Augusto. Não me lembro se foi especificamente ele que trouxe ele novamente. Quantas vezes o senhor se encontrou pessoalmente com Henrique Pereto entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique datas aproximadas, locais e assuntos tratados. Em 2024, acredito que nenhuma vez, talvez uma vez no final do ano, talvez nenhuma vez. Em 2025, umas 6 vezes para discutir, 6 ou 7 vezes para discutir o tema da desfazimento das carteiras. Quantas vezes o senhor conversou com Henrique Pereto por telefone, videoconferência ou aplicativos de mensagens entre janeiro de 2024 e novembro de 2025? Peço que indique a frequência aproximada e os assuntos tratados. Poucas vezes, como eu disse, eu não tinha uma relação pessoal mais intensificada nos primeiros meses ali de janeiro, para tratar algum tema específico sobre que não tinha sido passado por alguma instância operacional minha que precisava ser tratado diretamente por mim. Especificamente no período de outubro a dezembro de 2024, época em que a empresa Tirreno foi criada e iniciou operações com o Banco Master, quantas vezes o senhor se comunicou com Henrique Pereto? Por qualquer meio. Em outubro? Isso, de outubro a dezembro. De 24? Acredito que nenhuma vez. Porque foi uma coisa operacional ali da própria área. Eu vinha comunicar mais quando houve o problema, que aí eu entrei. Como eu disse, esse negócio do consignado, ele andava sozinho, não dependia da minha atuação. Eu só entrava para fazer grandes negociações, seja de aquisição, seja de venda. Então, eu não tinha um contato com a área. É porque o senhor já disse hoje que foi ele que apresentou o negócio ao senhor, né? Que o senhor... Essa questão, eu acho que é mais ou menos isso que o ministro estava... Sim, não, mas esse negócio foi trazido na área ali de consignado por mim,
para mim, ali no final do ano, início desse ano, mas não foi o Henrique Pereto que chegou, toma esse negócio. A gente foi atrás de carteiras de crédito, a gente tinha pedido para a área de consignado ir atrás de parceiros que pudessem ter volume para a gente poder ir para esse novo caminho que a gente tinha com o BRB. Entendi. Antes de adquirir 6,7 bi em carteiras de crédito da Tirreno, o Banco Master verificou a capacidade econômica e financeira dessa empresa? Em caso afirmativo, quem realizou essa verificação, em que data e qual foi a conclusão? Nesse tipo de negócio, como não se corre o risco, como eu disse, da empresa originadora, se faz uma análise basicamente de compliance da empresa, não análise econômica, porque a empresa pode ser recém-criada, pequena, etc. O banco não está dando crédito para ela, está dando crédito na ponta final, que é o cliente adquirido. Tirreno alegava ter capital social de 30 milhões. O Banco Master verificou se essa capitalização era real? Não, né? Porque o senhor Acredito que não. Isto é, se houve efetivo aporte de recursos ou bens, caso afirmativo, como essa verificação foi feita e quais documentos foram analisados? Na prática, o banco não tinha ingerência ou se preocupava com isso. Foi feita uma análise de compliance, como eu disse, e no entendimento informal, ali para mim, o que se chegou era, olha, tem uma empresa que sempre trabalhou com a gente, que é a Cartus, saiu um dos sócios, que tem muita experiência, está criando uma empresa que vai focar especificamente na originação desses créditos. Ele está criando a empresa justamente para isso, para focar na originação e nesse novo negócio, nova possibilidade que seria para ele também de originar créditos para o BRB na ponta final. O Banco Central afirma que não foram identificadas quaisquer movimentações financeiras da Tirreno. Isso significa que a Tirreno nunca recebeu um único centavo em sua conta, nem os supostos 30 milhões de capitalização, nem pagamentos por carteiras. Como o Banco Master aceitou comprar 6,7 bilhões em créditos de uma empresa que não tinha qualquer movimentação financeira comprovada? De novo, o risco do banco nunca foi a Tirreno. Então, a gente sabia que era uma empresa recém-criada, mas por alguém que tinha expertise de venda e que tinha várias outras empresas que ele tinha acesso de vendedores. Ou seja, era uma empresa intermediária. Então, para o banco não tinha muito... Segundo a Junta Comercial de São Paulo, Henrique Pereto, dono da Cartus, que originou 100% das operações, aparece como investidor da Tirreno em dezembro de 2024. O Banco Master identificou essa conexão antes de celebrar contrato com a Tirreno? Sim, né? Que o senhor sabia. Claro, foi mais pela pessoa do que pela empresa. Se identificou, por que contratou com uma empresa cuja capitalização vinha justamente do dono da originadora das carteiras? Se não identificou, como é possível que uma due diligence básica não tenha revelado esse fato público registrado na junta comercial? Como eu disse, isso não era relevante para a transação das carteiras. Agora, perguntas relativas à sua relação com outro investigado, que é o senhor André Felipe de Oliveira Seixas Maia. André Felipe de Oliveira Seixas Maia foi funcionário do Banco Master até março de 2022, conforme registros da RAIS. O senhor confirma? Não posso confirmar, desculpe, porque eu não tenho certeza. Eu não conheci ele a essa época, não tinha estado com ele ainda. Não sei passar. Cadê? Como é que é? É porque ele não conhece. Ah, não, peraí. Ah, não, tem mais perguntas. O senhor não conhecia, mas eu vou seguir só para não correr o risco do ministro mandar eu voltar. Tá. Então pode passar, né? Eu fico com medo só depois de ter que voltar. Pode voltar. Considerando que o senhor Henrique Pereto e André Felipe Maia foram presos na mesma operação policial em 18 de novembro de 2025, o senhor sustenta que se trata de mera coincidência?
assim, essa relação do André com o Henrique Pereto? Não acredito que seja coincidência, acho que todos são ali do ramo dessa questão de consignado. Eles são, pelo que eu entendi, o André passou a trabalhar para o Pereto nessa empresa, já tinha saído do banco, passou a trabalhar com ele em algumas empresas, inclusive nessa. Criação e natureza da Tirreno. A empresa Tirreno foi constituída em 4/11/2024 com o nome de SX016 Empreendimentos e Participações S.A. e teve seu nome alterado para Tirreno Consultoria Promotoria de Créditos e Participação. O Banco Master celebrou o contrato de parceria com a Tirreno 3 dias depois, em 5/12/2024. O senhor tinha conhecimento da recente constituição da empresa? Não conhece esse nível de detalhe, mas sim tinha sido me informado que o Pereto havia saído da sociedade para criar uma nova empresa para poder fazer a parceria com o banco. O senhor sabia que o primeiro responsável fiscal da empresa que se tornaria a Tirreno, Daniel Moreira Bezerra, registrou outras 91 empresas com nomes semelhantes, SX01, SX02, conforme identificado pelo Banco Central? Não tinha conhecimento, eu vi nos autos, mas eu acredito que isso é uma firma que trabalha com esse tipo de coisa, de empresas de prateleira para... Quem apresentou a empresa Tirreno ao Banco Master como potencial parceira para aquisição de carteiras de crédito? Essa eu já respondi, né, pelo conhecimento com o Pereto, né? Não foi a Tirreno, foi o Henrique Pereto. Quem do Banco Master conduziu a negociação do contrato de parceria com a Tirreno celebrado em 5/12/2024? Aí tem um roteiro, como eu disse, lá do banco, tem a área jurídica, a área de compliance, seguiu um roteiro normal ali do jurídico. Por que o Banco Master celebrou o contrato de parceria com uma empresa que tinha 3 dias de existência sob aquele nome? Não tinha histórico operacional, não tinha movimentação financeira e era dirigida por um ex-funcionário do próprio banco? Na verdade, ali o objetivo era fazer parceria com as pessoas, né, independente de qual veículo que eles usassem. O veículo foi criado especificamente para parceria. Com relação, eu tenho uma pergunta, vou abrir aqui, porque foi outra questão que chamou a atenção na hora da análise do relatório sucinto das diligências, do exame dos documentos, que é o fato que os documentos eles não foram assinados digitalmente, eles são antedatados. Isso é uma prática comum no Banco Master? Vocês não assinam digitalmente os documentos? Eu não tenho conhecimento sobre isso, porque acho que tem os dois modelos lá. A gente tinha assinatura física e assinatura digital, não tem E conhecimento. aí, assim, eles são levados para autenticação em cartório só depois das perguntas, né, da questão da fiscalização realizada pelo Banco Central e que seriam encaminhadas pelo BRB, não foram encaminhadas pelo Banco Master, porque o Banco Master aponta como originadores as associações. De fato, isso foi uma movimentação realizada a pedido do BRB, essa questão da autenticação no cartório, houve uma movimentação nesse sentido de formalizar essa documentação para que ela fosse apresentada pelo BRB, ou isso já tinha sido feito antes? Eu não tenho conhecimento específico, mas acho que é um trâmite normal, como muitos negócios. Você faz os documentos e aí no momento de apresentar, você vê que tem alguma falha ali que não foi autenticada no dia, você vai, acredito que tenha seguido um trâmite normal ali de negócio. Agora segue um novo bloco. Segundo o relato sucinto do Banco Central, não foram identificadas quaisquer movimentações financeiras na Tirreno, em consulta ao sistema de pagamentos, TED, PIX, boleto ou câmbio, nem registros de aplicações financeiras em entidades registradoras ou em cotas de fundos. O senhor confirma que a Tirreno nunca movimentou qualquer valor no sistema financeiro? Eu não tenho conhecimento disso, eu tenho conhecimento do que ela movimentou no Banco Master, que foi a conta ali remunerada que foi criada para ela. Se a Tirreno nunca movimentou dinheiro, como ela adquiriu as carteiras de crédito que posteriormente vendeu ao Banco Master? O que eu entendo, a Tirreno era uma intermediária do processo, né? E
Eu não tenho conhecimento específico de como que foi executado por ela essas questões Ela era na uma compra. intermediária de quem? De aquisição de carteiras, né? Ela não era uma empresa originadora, ela era ela mesma, né? Ela tinha outros agentes que faziam a originação, ao que eu entendo. O Banco Master efetivamente pagou a Tirreno pelas carteiras de créditos adquiridas no valor de 6,7 bilhões? Não, a gente não realizou a transação final. A gente fez uma